Hoje eu quero contar para você uma experiência que eu tive e que por muito tempo eu não contei porque eu fiquei constrangida, né? Falei, o que vão pensar de mim, né? Mas aí já passei dessa fase. Quando eu fiz uma palestra para aproximadamente 200 pessoas em Brasília, eu fiz uma pergunta, eu distribuí uma folha e fiz uma pergunta para que as pessoas respondessem, né? E aí selecionei algumas pessoas para responder ao vivo ali. Perguntei assim, olha, para quem acredita no céu, acredita que vai um dia para algum lugar melhor, o que você gostaria de saber ou de dizer quando você estiver frente a frente com Deus? O que você gostaria de saber? O que você quer fazer? E aí algumas diziam assim, eu quero sentir paz. A outra, eu quero pedir perdão. A outra, eu quero abraçar. A outra, foram falando, né? De modo que todas as coisas que elas falaram, elas já podem fazer agora. Elas não precisam deixar para depois. E aí foi o que eu falei para elas, né? Fazer agora. Se a pessoa falar, eu quero pedir perdão, ela tá vivendo na culpa, né? Eu quero saber sobre isso, saber sobre aquilo, ela tem como saber. Então, foi muito sério isso. A grande maioria das pessoas estão vivendo deixando o porvir decidir a vida delas, deixando lá para depois. Pois eu te digo com toda clareza que o depois é só a continuação do que você já faz. É só a continuação do que você já faz. Né? Deus, ele vai usar os talentos de cada um conforme foram desenvolvidos. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma cirurgia, que era o que eu ia falar para vocês. Tem 7 anos isso. Nós estamos em 2022, tem 7 anos que eu fiz essa cirurgia. Uma cirurgia estética, de redução dos seios e ajeitar um pouco a barriga. E aí, tudo bem. Entrei para a sala de anestesia. Eles me anestesiaram e eu dormi. E a cirurgia durou 5 horas no total. E aí, quando eu dormi, era como se a minha consciência tivesse se levantado e eu fiquei em pé ao lado do meu corpo ali, vendo toda a cirurgia. Vendo que os médicos conversavam, todos os detalhes das conversas, o detalhe do fechamento dos pontos, eles conversando sobre isso, tudo. E aí vi umas outras pessoas entrando na sala, saindo, embora eles disseram depois que ninguém entrou e ninguém saiu, mas eu vi algumas pessoas passeando ali, né? Alguns conversando na recepção. E aí, quando foi para eu voltar, eles tiveram dificuldade de me fazer voltar, e aí rapidinho conseguiram resolver. E aí quando eu acordei, a primeira coisa que eu falei foi, mas você não fez isso, você prometeu para mim que ia fazer, um detalhe lá. Aí ele falou assim, é porque o tempo de anestesia estava curto. E eu falei, não, você disse que não ia fazer porque quando eu voltasse para fazer outra coisa, você faria. Então ele percebeu algo estranho. Depois eu falei para ele que eu tinha visto tudo. E ele disse assim, eu já vi falar nisso em livros, que tem pessoas que não conseguem desligar, né? E eu tinha visto. Eu já fiz outros procedimentos que eu não me lembro de ter visto muita coisa, mas alguma coisinha sim. E uma última cirurgia que eu fiz, todas as cirurgias que eu fiz foram por opcional, né? Não foi nenhuma, tem que fazer isso, não morre. Não, eu que quis. Eu vi alguém entrando na sala, trazendo umas bolsas, saindo, aquela coisa toda. Então, tem algumas pessoas que dizem assim, tem alguns livros que falam que é experiência de quase morte. Eles relatam as mesmas coisas, né? Que é a EQM. Eles relatam as mesmas coisas. Gente que ficou em coma profundo, gente que teve parada cardíaca e que não voltou por alguns minutos, voltou depois, ou seja, a pessoa foi morta mesmo. Eles relatam assim, quando eu estava morto ou morta, inclusive pessoas ateias que não acreditam em nada, né? Cientistas, isso tem em vários livros.
quando eu estava morta, meu corpo levitou, saiu e eu fiquei vendo as pessoas ali tentando me ressuscitar. Fiquei andando pelo hospital e tudo, fiquei naquele momento ali. Então significa que quando você morre, você continua igual ali, vivendo, sentindo por um tempo, né? É por um tempo. Por alguns instantes, alguns momentos, né? Alguns dias. E aí, o espírito vai para Deus, mas a alma, ela permanece naquela situação ali. Então, quando uma pessoa fala assim, quando eu morrer, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Então, você tem que fazer isso agora. Gente, a morte é certa. Não tem outra certeza. Ela é certa. Não adianta ficar, não quero falar desse assunto. Ok, mas ele não vai deixar de chegar, né? Então, a gente precisa viver agora o que a gente quer viver depois. Agora. Eu tenho que trabalhar? Tenho, mas eu tenho que também desenvolver o meu ministério, o meu dom, o meu talento. E se eu não sei qual que é ele, eu vou sendo o mais autêntico e original na minha história. Eu não posso me vender apenas por horas de trabalho. Eu não posso continuar sentindo os prazeres que são de curto prazo e isso me bastar, né? Existe uma necessidade de evolução e de crescimento, né? Você querendo ou não, e é aqui, e é agora, é sua única oportunidade. Uma moça falou, não é a única não, eu vou ter várias vidas. Eu falei, tu não se lembra, então faz de conta que essa é a única, né? E eu não trabalho com essa possibilidade, mas ela trabalha. Eu digo, então faz de conta que é a última para ti, porque tu não lembra. Então, né, ao homem é dado morrer uma só vez. Em Hebreus 9, 27, né, ele fala assim, da mesma forma que é destinado ao homem morrer uma só vez e depois disso ele enfrentará o juízo final. Então, cada um acredita no que quer, não é? Eu quero trazer essa reflexão para você, só para você entender que não existe uma possibilidade de depois ser incrível se aqui já não é. De depois você ser honesto, se aqui você já não é. Depois você ter uma santidade, se aqui você já não tem. Qual é a sensação de estar no céu? De estar em várias moradas como é, né? Vamos supor que seja no quarto plano, quinto, sei lá, na parte que os anjos ficam. A sensação é de uma alegria constante, plena, uma satisfação plena, algo incrível, indescritível. Você não precisa sorrir para você estar feliz. E você também não precisa falar e você entende tudo de todo mundo. É como se fosse permeável. E é uma alegria inefável. É algo muito grandioso e muito maior de tudo que você já viu. É como se o planeta Terra ficasse bem pequenininho e isso tudo fosse gigantesco. Então, apenas continua, sabe? Eu disse uma vez, né, numa experiência dessa, eu me vi no céu e eu disse, e agora o que eu faço? Ele é a mesma coisa, seu lugar é aqui. E eu cuidava de pessoas. Então, é só uma pequena reflexão que eu trouxe para você. Você não precisa acreditar nisso, você é livre. Mas é importante você entender que o relato de tantas pessoas que nunca se conheceram, de vários credos religiosos, não pode ser ignorado, né? Não pode ser. Alguma verdade há nisso. Alguma verdade há nisso. Então pense nesse assunto. Que tipo de vida você tem levado e o que você gostaria de encontrar depois. É a mesma coisa de você estar num relacionamento, ele tá horrível, horrível. Aí você fala assim, no próximo relacionamento vai ser ótimo. Não, não vai não. Não vai não. É só no começo que é o fator novidade. Depois ele volta ao mesmo estado anterior. Então precisa consertar agora, nesse momento. Tendo a vida que você gostaria. De verdade, com alegria, com paz, com satisfação e com colaboração com o outro também. Quando você encaminha um devocional desse, você está colaborando. Respira profundamente. Eu sempre deixo você aí na interrogação para que você se questione. Respira. Hoje eu estou um pouquinho atrasada. Vamos adiantar nossa oração, tá bom?
Ai, Espírito Santo, louvado seja o seu nome. Muito obrigada por todas as experiências incríveis que o Senhor nos permite ter. E muito obrigada principalmente pelas que a gente se lembra, porque sabemos que temos muitas experiências que não nos lembramos. Senhor, me prepara para ver o céu de uma maneira que seja orgânica, ou seja, que seja colaborativa, que não seja apenas para satisfazer a minha própria vontade, o meu ego. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida aqui nessa terra, que ela possa ser longa e em paz. O Senhor fala que quando as pessoas honram os pais, a gente tem uma vida longa sobre a terra. Então, nós honramos os nossos pais, nós aceitamos eles exatamente como são, nós aceitamos a história deles como foi. Nós saímos da posição de julgamento, de dó, de querer melhorar alguma coisa e aceitamos, para que com isso a gente tenha uma vida longa e próspera aqui. Não é brincadeira tudo que a gente tem vivido, tudo que o Senhor tem mostrado, e nós nos dispomos a crescer e evoluir. Em nome do Senhor Jesus, pela fé, nós já agradecemos por toda a nossa saúde, por nossa família. Abençoamos as pessoas que estão no nosso convívio. Agradecemos por termos dinheiro guardado. Agradecemos por termos nossa família blindada e protegida. E pelo nosso casamento ser uma bênção. Nós já agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe aí com 10 amigas. Me segue no Instagram, @acleocosta. E até amanhã.